Eu queria apresentar para vocês nosso próximo palestrante, que é o Pedro Pinheiro Chagas. O Pedro Pinheiro Chagas é psicólogo, mestre em neurociência, formado aqui pela UFMG, fez doutorado com o professor Derrane em Paris e atualmente é pós-doutor na Universidade de Stanford, e ele vai falar um pouco para nós sobre o trabalho dele. Ele está fazendo uma coisa super interessante, que é utilizar tecnologias avançadas, como o registro magnetoencefalográfico e registro eletrocótico gráfico, que permitem reconstituir em tempo real a atividade elétrica ou magnética cerebral, enquanto a pessoa está envolvida com atividades aritméticas. Aproveitem bastante, divirtam-se e aprendam com o Pedro, que ele tem muito para ensinar para nós. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Pedro Pinheiro Chagas, eu estou aqui na minha casa há mais de 2 meses em quarentena, no sul de São Francisco. E é um prazer participar desse evento. Queria agradecer ao Vitor pela oportunidade de convite. Estou acompanhando várias das palestras, estou vendo um engajamento incrível de tantas pessoas. É muito legal ver isso acontecendo, me dá muita saudade do Brasil também. Queria agradecer Júlia e Fernanda pela organização. E vou falar um pouco sobre meus trabalhos que eu tenho feito aqui na Universidade de Stanford sobre a codificação da matemática no cérebro humano. Bom, eu estou interessado em entender um dos problemas fundamentais da psicologia, que é quais são os algoritmos mentais da inteligência humana. Então, uma forma de ilustrar isso é pegar um cérebro e uma retina e decompor esse problema, por exemplo, utilizando a matemática. Então, matemática ela pode passar simplesmente por um conjunto de fótons que chega na sua retina e que, através de uma série de processos complexos que evoluem através do tempo dentro de uma arquitetura cerebral específica, a gente consegue resolver esse problema, 3 mais 5 igual a 8. A gente consegue reconhecer os operadores, a gente consegue reconhecer os operandos, e a gente consegue aplicar uma regra que foi ensinada para a gente na escola e resolver essa equação. Bom, isso tudo acontece numa escala temporal super rápida e envolvendo uma arquitetura neuronal super complexa e que pode parecer super simples, na verdade, para a gente que já está bem automatizado, porque foi a escola, mas, na verdade, é um sistema complexo, simbólico, que envolve conceitos abstratos super sofisticados e uma rede complexa de regiões cerebrais que a gente está só começando a entender agora. Então, um dos objetivos do minha linha de pesquisa é de decompor a série de computações e códigos representacionais, em geral, e eu utilizo a aritmética como um estudo de caso. Então, por exemplo, representação dos operadores, dos operandos, do procedimento de cálculo em si, como que isso, da tomada de decisão, como isso evolui no cérebro, quais são as regiões envolvidas, como elas se comunicam. Bom, isso tudo acontece no cérebro humano, que é um órgão fascinante, apesar de pesar mais ou menos 1,5 kg apenas, que representa 2% da massa corporal, ele consome mais ou menos de 20 a 25% da taxa metabólica do repouso, com seus 86 bilhões de neurônios e 500 trilhões de sinapses, né? Então, como é que a gente estuda isso, né? Então, tem métodos diferentes para estudar o cérebro humano, para entender como ele funciona, e eu utilizo alguns deles na minha linha de pesquisa, sempre com a pergunta em si em mente, né? Então, assim, o que a gente pode saber, mais ou menos, do cérebro, basicamente, é onde e quando a atividade acontece. Para cada um desses métodos, eles respondem melhor para uma dessas duas perguntas. Então, com a ressonância magnética funcional, aqui nesse gráfico mostra a relação entre resolução espacial e resolução temporal. Então, aqui, a ressonância magnética funcional, ela tem uma resolução espacial ok e uma resolução temporal muito baixa. As coisas acontecem aqui, você pode registrar atividade cerebral em termos de segundos, só que em 1 segundo você já fez esse cálculo, 3 mais 5 igual a 8. Então, a gente precisa de métodos também que tenham uma resolução temporal grande para a gente conseguir decompor esse processamento. Então, eu utilizo 2 deles, a magnetoencefalografia, que não tem uma resolução espacial muito boa, mas ela consegue medir o cérebro inteiro ao mesmo tempo, e um método invasivo, que é a eletrocorticografia, que eu vou explicar um pouco melhor, que são eletrodos implantados no cérebro humano, em pacientes que têm uma forma de epilepsia intratável,
E aí a gente consegue ter um pouco dos dois mundos, assim, de onde e quando. A gente consegue medir atividade cerebral muito precisa do ponto de vista da resolução espacial e também resolução temporal muito grande, porque é uma medida direta da atividade cerebral. Bom, qual que é o quebra-cabeça, né, da matemática, de entender como que a matemática entrou no cérebro, né? Bom, a gente tem um cérebro atualmente que foi selecionado durante a evolução mais ou menos 500 mil anos atrás. O mesmo cérebro que a gente tem. Mas só há 5 mil anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, talvez, a gente desenvolveu algumas habilidades cognitivas unicamente humanas, aquisições culturais. Por exemplo, a linguagem, matemática e música, né? Então, como isso foi possível, né? Como isso foi possível num cérebro que não foi evoluído para linguagem, selecionado para linguagem, matemática e música? Ele foi selecionado para outras coisas, como proteção, acasalamento, etc. Então, como isso foi possível, né? Como esses conceitos foram possíveis de serem implementados no cérebro? Bom, há uma das hipóteses, né, interessantes sobre esse mecanismo, é a hipótese da reciclagem neuronal, proposto por esses dois pesquisadores aí, Stanislas Dehaene e Laurent Cohen. Esses caras propuseram essa teoria. Então, ela basicamente tem 3 postulados aqui, não vamos discutir muito em detalhe, mas é que existem restrições evolucionárias no cérebro humano, tanto anatômicas quanto de conectividade. Então, tem regiões que elas são mais conectadas com outras desde que a gente nasce. Essas aquisições culturais, na verdade, elas formam uma espécie de nicho neuronal. São circuitos com computações similares e que têm alta plasticidade. Mas como que elas são implementadas? Elas são implementadas nesses territórios corticais que são reciclados, mas não completamente apagados, que, portanto, ainda impõem importantes restrições para a aprendizagem. Então, um exemplo clássico disso é essa via ventral da visão, que está relacionada ao reconhecimento de objetos, né? Então, essas regiões, que, por exemplo, uma das regiões clássicas dessa parte do cérebro é a região da face, fusiforme da face. Então, essa região foi selecionada para perceber e para discriminar faces e outros objetos, ou regiões perto dessa região, para discriminação e percepção de objetos. A linguagem escrita é um outro objeto, letras são um outro objeto, números são um outro objeto. Então, faz sentido que essas regiões, pelo menos algumas dessas regiões, elas têm uma computação similar entre reconhecimento de objetos, então que elas podem aplicar para outros tipos de objetos, não só objetos da natureza, folha, árvore, etc., partes do corpo, cabeça, face, mas outros objetos que foram criados, por exemplo, casas, por exemplo, palavras. Então, a ideia é que existem uma série de regiões básicas que foram evoluídas, foram selecionadas durante a evolução, mas que essas aquisições culturais novas, elas aterrissam nessas regiões, nesses territórios neurais que têm uma certa plasticidade, mas, ao mesmo tempo, tem algumas restrições que são impostas. Bom, como que a aritmética começou no mundo? Bom, existem as evidências que a gente tem, primeiras, da aritmética paleolítica, são esses sistemas de memória artificiais, que são muito interessantes, na verdade. O primeiro que foi encontrado é essa fíbula de babuíno, conhecido como Le Bobobone, na África do Sul, e que, como vocês podem observar, ela foi marcada. E uma análise bem minuciosa dessas marcas mostraram que chegaram à conclusão, na verdade, que essas marcas foram feitas em momentos distintos de tempo e através de instrumentos diferentes, sugerindo que existe uma incrementação dessas marcas, como se fosse um processo de adição. Então, essa é a primeira evidência da existência de adição na cultura humana. Esse outro pedaço de osso, que é, na verdade, uma costela, foi encontrado no sudoeste da França, ela tem os mesmos tipos de marca, mas tem uma coisa interessante, um detalhe, que algumas das marcas foram apagadas. Então, essa normalmente é atribuída, esse osso, como primeira evidência de subtração na espécie humana. Bom, quais são as origens das habilidades aritméticas? Uma teoria muito influente é que a gente nasce como uma espécie de senso numérico, também conhecido como sistema numérico aproximado, que é uma coisa parecida com as intuições que a gente tem sobre tempo e espaço. Então, por exemplo, imagina, vai num estádio de futebol, você vê um monte de pessoas, você consegue mais ou menos ter uma noção de quantas pessoas tem lá, sem contar, é uma noção aproximativa, que não é tão precisa, né, aproximativa por natureza e é rápida, mas ela forma essa espécie de base que a gente tem de perceber o universo numérico do mundo.
E a ideia que tem é que, na verdade, ela é uma representação espacialmente organizada, como uma espécie de linha numérica mental. Então, que na nossa cultura vai da esquerda para a direita, por exemplo. Quais são as evidências para isso? Uma das minhas favoritas é que bebês recém-nascidos com menos de 24 horas de vida já conseguem discriminar quantidades. Então, você mostra dois conjuntos de pontos, os bebês olham mais para quando existe uma diferença entre o número de pontos, eles são habituados ao mesmo número de pontos, e quando aparece um par de pontos que tem uma diferença, eles estão mais interessados. Essa habilidade ela é presente não só em humanos, mas em vários outros animais. Tem estudos belíssimos, desde abelhas até pintinhos e babuínos. Um dos estudos que eu mais gosto é esse em babuínos, mostrando que os babuínos eles tomam decisões democráticas baseado no número de pessoas, no número de indivíduos no grupo, né? Então, existe uma origem evolucionária para esse sistema, que é a proteção de filhotes, seleção de presas e acasalamento, por exemplo. Existe também uma origem biológica, na verdade, a gente já está começando a conhecer. Foram descobertos no cérebro de macaco, mais recente no cérebro de humanos, neurônios que são sintonizados para a numerosidade. Então, por exemplo, existe neurônio para o número 1, 2, 3, 4, assim por diante. Neurônios que respondem preferencialmente para aquela quantidade. E um dos primeiros estudos que a gente fez no laboratório nessa linha de pesquisa, a gente mostrou que sistema numérico aproximado ele se correlaciona com a aritmética simbólica. Então, mostrando que existe uma relação entre essas habilidades mais intuitivas e as habilidades formais aprendidas na escola. Bom, mas quais são as redes cerebrais para o processamento aritmético? Bom, esse modelo esse foi o primeiro modelo proposto na década de 90, que esses dois pesquisadores, de novo, Stanislas Dehaene e Laurent Cohen, eles propuseram esse modelo baseado em pacientes, uma série de duplas dissociações em pacientes com lesões cerebrais. Então, dados de neuropsicologia. Pessoas que tinham lesão numa região e apresentavam déficit de uma função A, outras que tinham e preservação de uma função B, e outros pacientes que tinham uma lesão em um outro lugar B, que tinham problemas com a função B e preservação da função A. Então, eles propuseram esse modelo que envolve várias regiões, como vocês podem ver, do cérebro, mas principalmente dois hubs, dois territórios mais importantes, que é esse território do lobo parietal lateral, que é através perto de uma região chamada sulco intraparietal, que ela está associada à representação de magnitude, de quantidade, e uma região aqui na via ventral da visão, nessas regiões de reconhecimento de objeto, que supostamente estaria relacionado ao reconhecimento de dígitos numéricos, então do código arábico de números. Então, esse modelo era hipotético durante vários anos, assim, ou hipotético do ponto de vista de validação testável, né? Ele era um modelo mais observacional, assim, através de pacientes diferentes, né? Com diferentes lesões e diferentes déficits. Mas ele começou a ser testado no final da década de 90, com ressonância magnética funcional, e essa foi a primeira meta-análise que apareceu com 27 estudos mostrando que existe uma sobreposição mesmo dessas regiões. Então, são estudos que pediram para as pessoas resolverem cálculos aritméticos de diferentes formas, e eles mostraram que existe sim uma ativação dessas regiões mais ventrais, do sulco intraparietal, no córtex parietal, e das regiões do córtex pré-frontal dorsolateral. Interessante é que essa ativação não é restrita só quando as pessoas estão fazendo cálculo mental. Então, se você pede alguém, põe uma pessoa num scanner de ressonância magnética cerebral e pede para essa pessoa só escutar umas histórias clássicas de uma rádio, um programa de rádio, você faz um contraste entre palavras numéricas e palavras não numéricas. Então, por exemplo, quantas, onde, quantas, mais, várias, 1, 2, 4, essas palavras contra outras palavras, tipo pai, mãe, e palavras que não têm sentido nenhum numérico. Se você faz esse contraste, você também consegue ativar essas mesmas regiões, aqui ventral, parietal e frontal. Então, sugerindo que essas pessoas estão pensando em alguma coisa numérica ou matemática quando elas estão escutando essas palavras associadas a quantidades. O mais louco, na verdade, é que essas mesmas regiões também são ativadas para quando matemáticos profissionais estão resolvendo, verificando sentenças de matemática super complexa. Então,
aqui essas regiões em azul, agora marcadas, né, elas são ativadas durante a verificação de sentenças matemáticas, e elas são basicamente regiões completamente dissociadas das regiões da linguagem, clássicas da linguagem. Então, sugerindo que existe uma dissociação muito grande entre matemática e linguagem. Agora, a gente conhece muito pouco do papel preciso de cada uma dessas regiões e a gente conhece virtualmente nada sobre a dinâmica temporal. Aonde que acontece primeiro a atividade, qual a comunicação, como essas regiões se comunicam para a realização de um cálculo mental, por exemplo. O que eu acho muito interessante, que é uma hipótese que a gente vem trabalhando, é que existe uma conservação dessas áreas cerebrais da matemática elementar até matemática de alto nível. Então, por exemplo, os primeiros estudos de ressonância magnética mostraram que, na verdade, se você pede para uma pessoa fazer uma comparação entre 50 e 48, qual é maior, você também recruta essas mesmas regiões. Se você pede para a pessoa fazer um cálculo mental, por exemplo, subtração mental, mesmas regiões são ativadas. Nesse estudo muito interessante, uma frase como: não existe campo vetorial contínuo tangente em N esferas de dimensão par que não seja nulo em pelo menos um ponto, matemática complexa, se ativa as mesmas regiões. Para matemáticos, claro, senão para uma pessoa que não sabe o que isso quer dizer, obviamente essas regiões não vão estar ativadas, vão ser ativadas as regiões da linguagem clássica. E se você vai um pouco para baixo disso, então você pega uma frase um pouco menos complexa, por exemplo, a função seno é periódica, você mostra uma expressão algébrica, que também ativa essas mesmas regiões. E a gente, agora no último estudo que a gente tem feito com o pessoal da França, a gente tem visto que isso também essas mesmas regiões também estão ativadas para essas regras mais básicas que a gente aprende na escola. Então, por exemplo, subtração é o oposto de adição, ou linhas paralelas não se cruzam. Vocês podem reparar que, nesse caso, essas palavras não têm nenhum sentido numérico em si, não tem quantidade envolvida aqui. Então, não tem número nessas frases, mas mesmo assim elas ativam essas mesmas regiões, que são regiões básicas do processamento numérico, bem elementar, tipo comparação numérica, o senso numérico em si. Então, o que é muito interessante é que existe, né, essa espécie de conservação das áreas cerebrais, uma ideia da hipótese da reciclagem neuronal, que essas regiões já faziam algum tipo de operação matemática, seja de senso numérico, e elas são as mesmas regiões recrutadas e que elas dissociam muito das regiões da linguagem. Então, a pergunta é se existe alguma computação primitiva comum entre essas várias formas de processamento matemático, né? E que a gente está tentando investigar agora. Obviamente, isso a gente está falando de um cérebro adulto que já aprendeu matemática. Eu vi a palestra da Júlia Lopes Silva, que foi muito interessante, mostrando a relação entre consciência fonêmica e aritmética. Então, isso é muito interessante, né? Pode ser que em determinados momentos da aprendizagem, a linguagem, ou nesse caso a consciência fonêmica, a consciência fonológica, pode estar associada à aprendizagem de matemática, mas talvez depois elas se separem. Então, essa é uma das hipóteses interessantes, que talvez a linguagem, de qualquer forma, a gente aprende a matemática através da linguagem, na sala de aula, escutando, lendo, enfim. A gente não aprende matemática através da linguagem matemática, a gente aprende matemática através da linguagem natural. Então, alguma interação tem que ter, mas aparentemente, depois que você aprende a matemática, essas regiões, durante um cálculo, durante um raciocínio matemático mais complexo, elas não recrutam muitas regiões da linguagem clássica. Uma das descobertas que eu acho mais fascinantes assim, da neurociência cognitiva é a existência de redes cerebrais intrínsecas no cérebro humano. O que é isso? Então, você pega uma pessoa e pede para ela entrar numa máquina de ressonância magnética funcional e você mede uma série de atividade. E, na verdade, como a gente faz, a gente divide o cérebro em um monte de cubozinhos, que a gente chama de voxel, que é o pixel, na verdade, em 3D. Então, você mede mais ou menos 40 mil pixels, 40 mil voxels nesse caso, né? Cada voxel tem uma série temporal, uma atividade. Então, aqui no eixo Y, como fosse, é essa atividade Bode, que é mais ou menos, basicamente, o consumo de oxigênio, né, no cérebro. E aqui é o tempo. Então, você vê que tem uma variação ao longo do tempo entre nessa atividade em cada voxel. Então, aqui eu selecionei 2 voxels, por exemplo, e aí você pode fazer uma coisa que é correlacionar esses voxels. Então, você pega todos esses 40 mil voxels e correlaciona com os 40 mil voxels. Então, você faz uma correlação que a gente chama de par, correlação de par. E aí você chega nessa matriz de conectividade, ou seja, a matriz de correlação entre o cérebro inteiro.
Então, cada linha aqui é um voxel e cada coluna é são outros voxels. Então, aqui mostra, quanto mais escuro, maior é a correlação entre pares de voxels. Então, obviamente, essa diagonal vai ser super escura, o máximo que puder, porque a correlação é 1, que é o voxel correlacionado com ele mesmo. Só que o que é interessante é que você tem grupos de voxels que se correlacionam mais entre si quando a pessoa não está fazendo nada, ela está simplesmente deitada nessa máquina de ressonância magnética. E aí você aplica um procedimento estatístico de redução de dimensionalidade, porque a dimensionalidade é gigantesca, 40.000 dimensões, né? Você tem 40.000 voxels, e você encontra, na verdade, uma série de regiões que estão mais conectadas entre si. Então, essas são as regiões cerebrais intrínsecas do cérebro humano. Então, nesse caso aqui, é uma solução com 17 dessas regiões. É um estudo clássico de 2011, né? Então, eu marquei algumas dessas redes cerebrais aqui. O que é interessante é que parece que a rede cerebral da matemática ela se sobrepõe com duas redes intrínsecas, que estão conectadas sem a pessoa estar fazendo nada, ela não está fazendo matemática. São regiões que estão conectadas entre si no repouso. Então, essas duas regiões são as redes frontoparietal e rede dorsal da atenção. E ela dissocia muito bem das regiões típicas da linguagem aqui em vermelho. Então, aqui, ó, dorsal da atenção está em verde e frontoparietal está em laranja aqui. Então, vocês podem observar que esse hub, né, na região ventral está mais ou menos aqui, na rede frontoparietal, no sulco intraparietal, no córtex lateral parietal e no córtex pré-frontal dorsolateral também. Bom, uma pergunta, né, que eu tenho começado a investigar é qual que é a dinâmica espaço-temporal dessa rede cerebral da matemática e quais são as computações realizadas por cada uma dessa região. Para isso eu preciso de alta precisão anatômica e alta resolução temporal. Preciso saber onde e preciso saber quando isso está acontecendo. Então eu utilizo um método que é muito interessante, louco ao mesmo tempo, que é registros intracraniais de eletrocefalografia. Esse método pode ser feito, na verdade, porque existem pacientes que têm uma forma de epilepsia intratável, que eles continuam tendo convulsões, mesmo tomando remédio. Então, a única forma de fazer com que eles passem a parar de ter convulsões é de retirar uma pequena parte ou queimar uma pequena parte do cérebro que produz essa epilepsia, essa atividade elétrica descontrolada, e a maneira de fazer isso, de que você danifique menos o cérebro, é mapear exatamente de onde que é esse foco epileptiforme. E então, esses pacientes eles passam por uma cirurgia, uma neurocirurgia, onde eletrodos são implantados, no qual eletrodos são implantados no cérebro, pode ser eletrodos de superfície ou eletrodos profundos, e eles ficam no hospital durante uma semana, monitorados para epilepsia, para tentar registrar o momento exato que eles têm uma convulsão, e aí a gente identifica quais são essas regiões, os médicos então decidem que ou vão retirar uma pequena região, ou eles vão implantar um neuromodulador, uma espécie de estimulador elétrico que envia correntes elétricas para determinadas regiões do cérebro, que já se mostrou tem efeito para interromper as convulsões. Bom, meu interesse é puramente científico com isso, não é médico. Então, o que eu tenho interesse é de ir lá e pedir para os pacientes colaborarem com meus experimentos. Então, lá eu estou com os eletrodos implantados no cérebro de um ser humano, que eu sei exatamente onde eles estão e tenho essa possibilidade de investigar a atividade ao longo do tempo. Esse método, então, ele me proporciona alta precisão anatômica, alta resolução temporal e um largo espectro de frequências que eu posso investigar. Ele está mais ou menos, cada eletrodo mais ou menos tem mais ou menos 2 milímetros e eles registram mais ou menos de 200 a 500 mil neurônios. Bom, eu estou trabalhando com um banco de dados aqui de 10 anos acumulados no laboratório, que a gente tem mais ou menos 100 participantes, que tem mais ou menos 10 mil eletrodos, 9 mil eletrodos implantados no cérebro. Aqui está um cérebro e esses pontinhos pretos são os eletrodos implantados. E aí eu vou mostrar dados de uma tarefa muito simples, que é de verificação
de cálculos ou de memória, que é essencialmente uma tarefa de matemática versus uma tarefa de memória ou linguagem. Então, no caso da matemática, eles têm que apertar um botão se está correto ou incorreto. Então, por exemplo, 13 mais 5 igual a 17, incorreto. Então, aperta o botão incorreto. E a outra frase, por exemplo, eu comi fruta hoje. Então, eles podem decidir se isso também está correto ou incorreto. Então, numa primeira análise, eu quis saber se existe uma seletividade desses eletrodos para matemática e linguagem. De fato, a gente encontrou uma seletividade muito clara que mapeia muito bem nas regiões clássicas da matemática que já tinham sido mais ou menos descritas com a ressonância magnética funcional. Então, aqui a gente pode ver matemática em vermelho ativa essas regiões ventrais aqui, lateral do córtex parietal, especialmente no sulco intraparietal, e dorsal do córtex pré-frontal e dorso lateral. Aqui nessa visão ventral dá para ver muito bem que a matemática ativa mais as regiões laterais do córtex ventrotemporal. Então a gente ficou muito feliz, mostrando que a gente consegue mais ou menos replicar os achados da ressonância magnética funcional, mas aqui a vantagem é que a gente tem toda a possibilidade de investigar agora a evolução no tempo, porque a ressonância magnética funcional, como ela tem uma baixa resolução temporal, não dá para a gente acompanhar a evolução do tempo de quando cada região é ativada no cálculo. Você vê um mapa estático, na verdade. Aqui é um mapa dinâmico que a gente vai ver. Então, por exemplo, se eu pego todos esses eletrodos que são ativados especificamente quando a pessoa faz matemática, não estão ativados ou são muito pouco ativados quando a pessoa está fazendo linguagem ou resolvendo uma tarefa de memória, a gente pode calcular quando exatamente no tempo esses eletrodos estão ativados. O primeiro ponto que eles crescem em atividade. Isso a gente chama de uma análise de onset, de início da resposta, da latência da resposta. Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer um agrupamento bem grosseiro entre córtex temporal, parietal e frontal, e existe de fato uma ordem aqui. Então, a atividade começa aqui no córtex mais posterior, nas regiões visuais do córtex temporal, depois ele vai para o córtex parietal, depois as últimas regiões ativadas são essas regiões no córtex pré-frontal. Se a gente pega uma forma melhor de ver isso, é através de uma forma dinâmica, através de um videozinho, eu vou passar aqui para vocês. Se a gente olha aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando 10 participantes que fizeram essa tarefa e tem vários eletrodos aqui. O tamanho do eletrodo vai estar associado à força da atividade, né? A quantidade de atividade que tem. Então, aqui é o que eles estavam vendo na tela, né? Tempo menos 200 milissegundos. Quando chegar no zero, o estímulo foi apresentado. É um cálculo e eles têm que resolver esse cálculo. E aí vocês vão ver uma evolução temporal do córtex ventral, parietal e frontal. Vamos lá. Olha lá, zero, aí começa, pum, e vai. Então, existe uma dinâmica complexa que a gente está tentando entender, mas é muito clara essa ordem de processamentos, né? Que começa lá atrás, no cérebro, e vai vindo para frente. Ventral, parietal, frontal. Bom, isso é num grupo, né, de várias pessoas, dessa aqui nesse caso, participante, ou se a gente pegar uma série de outros participantes no grupo, mas esse método ele nos permite olhar para participantes em um só participante, se ele tem a cobertura de eletrodos nas regiões corretas, né? Então, aqui, o que eu plotei? Atividade média de 5 eletrodos, né? Esse eletrodo aqui bem nas regiões visuais posteriores do cérebro, esse aqui um pouco menos, então já nessa região relacionada a processamento mais específico da matemática, né? na rede provavelmente frontoparietal, aqui próximo ao sulco intraparietal, aqui numa região da tensão dorsal e aqui numa região motora. Então, esses eletrodos, a média da atividade na matemática, em vários cálculos que eles fizeram, mais ou menos 100 cálculos, e em várias tarefas, em várias sentenças, né, de memória e linguagem. Então, aqui você vê, nessas regiões visuais não tem muita seletividade, a matemática ou memória não é muito maior uma que a outra, elas são bem parecidas, mas quando você chega nessas duas regiões aqui, que são as regiões provavelmente mais envolvidas na matemática, das redes frontoparietais, vê uma seletividade intensa, muito maior a atividade para matemática do que para memória. Aí você tem essa região da atenção, que ela é ativada logo antes da pessoa apertar um botão, e essa região motora, que é a atividade, ela é exatamente quando a pessoa aperta um botão, igual para matemática e para memória. Então, aqui eu coloquei, para cada linhazinha aqui, é um cálculo diferente que a pessoa fez. Então,
aqui ordenado pelo tempo que demorou o cálculo para ser realizado. Então, aqui são cálculos dessa primeira linha muito rápidos, que a pessoa fez em mais ou menos 2 segundos, e aqui são cálculos mais demorados, mais complexos, que a pessoa demorou mais ou menos 4 segundos para fazer. Então, a gente pode ver isso de uma forma dinâmica. Então, assim, são 5 regiões, né? Eu vou mostrar um videozinho que vai mostrar a evolução temporal entre essas 5 regiões. Então, aqui, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui a gente está seguindo a atividade cerebral em um participante através de 5 regiões diferentes que têm contribuições diferentes para a matemática. Bom, e a gente consegue, se a gente coloca essa pessoa na ressonância magnética funcional, a gente consegue ver, na verdade, que essas regiões elas estão conectadas. Ou se a gente pegar essas regiões que são mais seletivas para a matemática, né? Essa região aqui no córtex ventrotemporal, essa região no suco intraparietal, que elas estão conectadas no repouso, sem a pessoa estar fazendo matemática. Isso que é incrível, na verdade. Então, se você faz um mapa de conectividade, coloca uma semente, que a gente chama aqui. Então, quando eu coloco essa semente, eu vejo quais todos os voxels outros que estão mais conectados com essa semente aqui, com esse voxel específico, que é onde está esse eletrodo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você vê exatamente que essas regiões aqui desse outro eletrodo, que é esse embaixo aqui no córtex ventrotemporal, está super conectado. Se eu coloco a semente nele também, eu vejo que o córtex parietal, especificamente onde está esse eletrodo, está super ativado, está super conectado. Correlacionado, né? Então, significa que essas duas regiões no córtex ventrotemporal, que a gente chama de giro temporal posterior inferior, essa região aqui, mais ventral, e o suco intraparietal, eles estão conectados no repouso, eles fazem provavelmente parte dessa mesma região frontoparietal, que é super seletiva para aritmética comparado com linguagem, com memória. Bom, mas quais são as computações, né? Quais são o papel dessas duas regiões no cálculo mental? Bom, um dos efeitos, a gente tem alguma noção de umas hipóteses, né, para pensar quais são esses papéis, baseados na literatura eletrofisiológica e ressonância magnética funcional que já foi feita. Então, e da neuropsicologia. Então, a ideia que tem é que o córtex lateral parietal está relacionado à quantidade, a processamento de magnitude, e foram lá que, inclusive, que foram encontrados esses neurônios sintonizados para numerosidade no córtex do macaco. E também um estudo interessante de ressonância magnética funcional mostrou que essas regiões elas aumentam a atividade na ressonância magnética, elas consomem mais oxigênio em função da dificuldade do problema. Quanto mais difícil é o problema, mais atividade tem nessas regiões. Então, sugerindo que essas regiões têm alguma relação com o cálculo em si, com o processamento de magnitude em si. Já na via ventral, a gente tem, na verdade, uma organização funcional topográfica muito interessante. Tem regiões que são seletivas para faces, para lugares, para palavras, para membros do corpo, para objetos diferentes, e que elas têm uma espécie de organização aqui topográfica, que às vezes se sobrepõe um pouco, mas elas são relativamente dissociáveis numa pessoa só. Quando você olha no grupo é mais sobreposto, mas numa pessoa só é relativamente dissociável. E aí, o nosso grupo aqui, há alguns anos atrás, mostrou que uma dessas regiões ela gosta de número, dígito arábico. Então, ficou conhecida como área visual do número. Então, são regiões aí no córtex ventrotemporal que são ativadas mais quando a pessoa está vendo um número do que quando ela está vendo um outro estímulo que não é numérico, por exemplo, uma palavra ou uma letra. Então, sugerindo que existem territórios no cérebro humano que são específicos para processar números simbólicos, dígitos. Então, a gente tem duas hipóteses nesse caso, né? Assim, no córtex, bom, vamos voltar um pouquinho atrás. Um dos efeitos comportamentais mais clássicos que sempre é encontrado, é conhecido como o efeito que todo mundo encontra na aritmética, é esse efeito do tamanho do problema. Então, quanto maior é o problema, maior é o tempo de reação. E o preditor melhor do problema, estrutural do problema, é o menor dos dois operadores. Então, por exemplo, 10 mais 1 é mais rápido para resolver do que 10 mais 2. 10 mais 2 toma mais tempo, porque o menor número é 2. 2 é maior do que 1, no outro caso, no primeiro exemplo que eu dei. Então, 2 é maior que 1, 2 vai demorar mais tempo. Então, esse é o melhor preditor do tempo de reação.
Isso já foi replicado milhares de vezes, inclusive na nossa população que a gente investigou aqui. Então, aqui você está o número menor dessa operação e o tempo de reação. Então, você vê o tempo de reação, ele aumenta de uma forma linear em função do menor dos operadores. Então, a nossa hipótese a gente quis investigar era se o tamanho do problema modula a atividade nessas regiões, né? Quanto maior o problema ou menor o problema, será que vai ter uma atividade maior ou menor ou igual nessas regiões do sulco intraparietal ou do giro temporal inferior posterior? Então, no caso do sulco intraparietal e do lobo parietal superior, a gente tem uma hipótese muito clara, que é o aumento, a atividade lá iria aumentar de forma paramétrica associada ao tamanho do problema. Então, quanto maior o problema, mais atividade a gente encontrar nessas regiões. No caso dessa região na via ventral, de reconhecimento dos números arábicos, a ideia mais óbvia seria que, se ele tivesse relacionado só com o processamento de dígitos, o reconhecimento de dígitos, a gente ia observar uma atividade breve, que ia ser constante para todos os problemas, porque a quantidade de números nos nossos estímulos era sempre constante. Então, eram sempre 2 dígitos mais 1 dígito igual a 2 dígitos. Então, sempre, todos os cálculos tinham 5 dígitos. Então, essas regiões, se tivessem envolvidas só no reconhecimento de números, elas deveriam ser constantes, independente do tamanho do problema. Bom, o que a gente encontrou foi exatamente o que a gente previu para o sulco intraparietal. Então, aqui nesse gráfico mostra que a atividade aumenta em função do tamanho do problema. No caso do córtex temporal ventral, a gente descobriu uma coisa nova, na verdade, que a gente não estava esperando. A gente mostrou que a atividade, na verdade, não é constante. Ela diminui em função do tamanho do problema. A gente ainda está tentando entender por que isso acontece, mas deve ter alguma coisa a ver com a claridade do problema. Quanto mais fácil for o problema, mais a atividade essa região tem. Então, quanto mais difícil o problema, na verdade, essa região ativa menos. No caso do sulco intraparietal é o contrário. Então, a gente acha que essas regiões aqui do córtex parietal lateral, elas estão envolvidas no cálculo em si. Quanto mais tempo demora para fazer, quanto mais difícil mais atividade tem. Então, o que é interessante, apesar da gente ainda não saber exatamente qual que é o papel exato, né, dessa região no córtex temporal inferior, do giro temporal inferior posterior, claramente ele está envolvido no cálculo além de reconhecimento de dígitos, né? Que é uma hipótese nova, na verdade, que a gente não estava muito bem esperando. Nenhum outro estudo antes desse tinha mostrado isso muito claramente. O que a gente tem feito agora é testar o que exatamente ativa essas regiões. Será que são só números mesmo ou qualquer tipo de cálculo ativa essa região? E o que a gente tem mostrado, na verdade, é que a atividade nessa região no córtex ventral temporal, algumas dessas regiões elas estão relacionadas ao cálculo mental, independente do formato, se é dígito, se é palavra, se é pontos. Então, aqui eu vou ilustrar com 2 pacientes que tem uma cobertura de eletrodos muito bonita. Então, aqui, nessa região, a gente apresenta cálculo em 3 formatos diferentes. 3 mais 4 igual a 6, então esse é o formato simbólico. 3 mais 4 igual a 6 em palavras numéricas e também em pontinhos aqui, 3 mais 4 igual a 6. Vocês podem observar que nessa região aqui ventral, temporal, não importa qual é o formato, a atividade ela aumenta depois do estímulo. Ou seja, essa região está interessada em cálculo, independente dele ser apresentado em palavra, número ou ponto. Se a gente vai numa região muito perto dessa região, que é a região visual da forma da palavra, essa região é especificamente interessada em palavras. Então, ela só ativa, por exemplo, quando o estímulo do cálculo é palavras. Então, essa região não está interessada em cálculo, ela está interessada na palavra em si. Então, a gente acha que lá no córtex temporal ventral, a história é mais complicada. A gente talvez tenha algumas regiões que são especificamente associadas a número, mas a maior parte das regiões que a gente tem observado aqui, que ativam para matemática, elas ativam para não importa qual seja o formato, como se tivesse uma espécie de código abstrato também na via ventral da visão, que é muito inesperado, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar do ponto de vista das regiões, das redes intrínsecas no cérebro, não é tão inesperado, porque essas regiões estão super conectadas com o córtex parietal lateral, as regiões do sulco intraparietal, que são regiões que são também abstratas, que processam o número independente do formato dele. Bom,
Então, por último, eu queria falar do estudo que a gente fez, que é uma tentativa de decodificar a cascata de códigos representacionais durante o cálculo mental. Então, a gente investigou uma série de participantes que entraram nessa máquina de eletroencefalografia, que a gente também pode medir a atividade cerebral com uma resolução temporal muito grande, apesar da resolução espacial ser muito pequena. E aí a gente apresentou uma série de cálculos e aí a gente tentou decodificar, ler o pensamento mesmo do que a pessoa estava vendo, né? Então, funciona mais ou menos assim. Um cálculo é apresentado na tela, e aí, por exemplo, a pessoa pensa nesse cálculo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou focalizando no número 3, né? Então, ela lê esse número, ela lê essa equação, ela está pensando nesse número 3 aqui. Eu estou registrando 306 sensores que estão conectados, que estão registrando a atividade cerebral dela. Através do tempo, cada sensor tem uma atividade específica. E aí, a minha pergunta é se tem um padrão neuronal que corresponde ao número 3 aqui. Que pode ser que mude através do tempo. Mas será que tem como a gente pegar uma série de atividade cerebral durante um tempo específico e treinar uma máquina de inteligência artificial para me dizer qual é o número que a pessoa está pensando ou qual é o número que a pessoa viu no passado, sem esse algoritmo saber, sem eu dar nenhuma informação para esse algoritmo sobre qual de fato é o número. Então, o algoritmo ele vai fazer uma aposta. Ele foi treinado. Quando eu dei eu disse para ele quais o número 3 é assim, agora foi o número 3, agora foi o número 2, agora foi o número 5. Depois que eu treinei esse modelo, eu apresento uma atividade nova e falo para ele dar uma opinião. Qual que você acha que essa atividade corresponde ao quê? A qual desses números? Né? E ele tem uma aposta e ele faz isso com uma probabilidade, ele dá essa resposta com uma probabilidade específica. Que se for maior do que o nível da chance, do azar, eu posso dizer que o algoritmo está entendendo alguma coisa sobre a representação numérica, ou se ele está conseguindo dizer alguma coisa sobre o padrão de atividade cerebral associado a um número específico. Então, isso aqui é mais ou menos um detalhe explicando como que funciona isso, e esses modelos são treinados são modelos muito parecidos com modelos que o Google, por exemplo, usa para classificação de imagens, Facebook, quando diz, essa imagem é da mesma pessoa, essa cara, classificação de rostos ou classificação de animais, etc. São os mesmos algoritmos de inteligência artificial que agora a gente aplica no cérebro. Bom, primeiro a gente investigou, a tarefa era muito simples, esses números apareciam em sequência, então 5 mais 2 igual a 8, e a pessoa tinha que dizer se é correto ou incorreto. Nesse caso, incorreto, aperta um botão, e se for correto, aperta um outro botão. E a gente mede a atividade cerebral. Nos casos, a gente não está muito preocupado com exatamente aonde, porque a resolução espacial da magnetoencefalografia é baixa. Então, a gente concentra mais na resolução temporal. Então, a gente observa, de qualquer forma, uma cascata de informação que vai das regiões mais posteriores do cérebro até mais anteriores, que mais ou menos replica o que a gente viu na eletroencefalografia intracortical. E aí a gente aplica esses modelos, então, de inteligência artificial, de decodagem da atividade cerebral para decodificar, então, quais são esses números e os códigos representacionais subjacentes, né? Então, aqui é muito interessante esses resultados. Aqui a gente tem a acurácia desse classificador através do tempo. E aí a gente vê aqui é o estímulo A que foi apresentado, o primeiro número, depois o sinal mais ou menos, que é o operador, depois o segundo número, depois o sinal de igual, e depois o terceiro número, e a pessoa tem que decidir se está correto ou incorreto. Então aqui a gente consegue decodificar o operador 1, a operação, o operador 2, e então quando está maior aqui que o azar, né? 25% é o azar, porque a gente tem 4 números. Então, a gente conclui que aqui a gente consegue decodificar o que a pessoa está pensando, na verdade. E por um período breve de tempo, mas o operador 1. Mas a operação e o operador 2, a gente consegue por um tempo maior e sobreposto. Então, é como se fosse uma cascata parcialmente sobreposta desses códigos mentais. Então, quando você está vendo o operador A, por exemplo, 5 operando A, aí aparece o sinal de mais ou menos, tem que fazer um cálculo, aí aparece B, então você está fazendo o cálculo. No mesmo tempo que você está fazendo o cálculo, a gente consegue simultaneamente decodificar
o tipo de cálculo, se é adição ou subtração, e o operador em si, operando em si, que é no caso B aí. Isso durante o cálculo, né? E depois, durante a tomada de decisão, você tem que avaliar C, que é a resposta proposta. Você tem que avaliar se ele é, você tem que primeiro perceber C, qual é o número que é esse, depois você tem que avaliar se é correto ou incorreto e depois apertar um botão. E aí a gente vê uma dinâmica temporal sobreposta muito bonita assim, entre esses três processos. Então, primeiro você identifica qual que é o número C, depois você escolhe se ele é correto ou incorreto. Então, antes de apertar o botão, se é correto ou incorreto, a gente já sabe se a pessoa acha que é correto ou incorreto. E aí, logo depois, ela aperta o botão se é correto ou incorreto. Então, tem uma dinâmica sobreposta aí nesse processo final de tomada de decisão. O que a gente não conseguiu fazer nesse estudo foi decodificar o resultado interno. Então, por exemplo, 3 mais 2 é igual a 5. O número 5 em si, a gente ainda não conseguiu decodificar. Então, é um mistério aí para as próximas pesquisas da gente tentar decodificar esse resultado internamente gerado. Provavelmente é mais difícil porque ele envolve um código talvez mais distribuído de várias regiões cerebrais, não uma região mais específica. Então, para concluir, a gente demonstra aqui, em vários outros estudos, sugere a existência de uma rede matemática distinta no cérebro humano, específica para matemática, que é conservada nas regiões envolvidas no processamento básico de números, de quantidades. Então, é como se existem regiões mais básicas de processamento de quantidades, senso numérico, e essas são as regiões que foram recrutadas durante a evolução da cultura para fazer matemática, porque elas devem fazer algum tipo de computação similar. Elas têm uma sobreposição grande às redes frontoparietais e dorsal da atenção, e tem uma dissociação muito grande com as regiões da linguagem. Não para dizer que a linguagem não é parte nenhuma da matemática, na verdade. Como eu disse anteriormente, pode ser que a linguagem ela tenha um efeito mais durante o desenvolvimento das habilidades matemáticas no aprendizado, mas que talvez depois que está mais consolidado, a matemática ela não recruta essas regiões da linguagem, ela é bem distinta. E aí a gente mostra uma dinâmica temporal do cálculo mental das regiões mais posteriores, no córtex temporal parietal e depois frontal do cérebro. E a gente agora está investigando como eles se comunicam, quais são as arquiteturas neurais subjacentes, qual região comunica com qual em qual momento do tempo para realizar qual parte da operação do cálculo. Então, a gente descreve dois hubs ou regiões principais no cálculo matemático. Uma é esse suco intraparietal, que ele ativa, a atividade lá aumenta em função do tamanho do problema. A gente acha que ele está envolvido no cálculo por si só e na acumulação de evidência para obter uma decisão associada ao cálculo. E essa região ventral, que, para nossa surpresa, ela parece ela tá mais envolvida, ela está envolvida não só no reconhecimento de dígitos, na forma dos números arábicos, mas também ela está envolvida no cálculo mental de uma maneira mais abstrata, mais independente de formato. Então, isso é um pouco surpreendente se a gente pensa nessa região do cérebro, normalmente envolvida em reconhecimento de objeto bem específico. Essa região aparece que tem uma atividade mais abstrata, uma resposta mais para o cálculo mental que é mais abstrata, mas se a gente sair um pouco desse modelo mais clássico do córtex ventrotemporal como uma região do Q, né, do reconhecimento de objetos, e for para uma perspectiva mais de redes cerebrais intrínsecas, não é tão impressionante, porque essas regiões do giro temporal inferior posterior e o suco intraparietal estão conectadas muito fortemente no repouso, quando a pessoa não está fazendo nada. Então, essas regiões elas já estão se comunicando no repouso. Então, faz sentido que se uma delas é recrutada para matemática, a outra também está sendo recrutada. O que a gente está tentando entender melhor agora é o papel específico de cada uma delas, como elas se comunicam, se uma regula a outra e qual é o papel causal no cálculo. E, finalmente, a gente consegue decodificar a cascata de estados cerebrais que são parcialmente sobrepostos durante o cálculo mental, através da magnetocefalografia, mas a gente ainda não consegue entender muito bem qual é o código do resultado gerado internamente. Então, isso é um mistério agora para os próximos anos de pesquisa. Bom, eu acho que eu passei um pouco do tempo aqui. Eu queria agradecer meus colaboradores principais, colaboradoras nesse projeto, meu supervisor aqui, orientador de pós-doutorado em Stanford, Joseph Parvisi, minha colega Amy Date, meu orientador de doutorado Stanislas Dehaene, meu colaborador durante o doutorado e minha co-orientadora Dror e Dotani Manuela Piazza,
Meus colegas aqui, pós-docs, Su, Liu e Rodrigo Braga, também de BH, que Su trabalha comigo na estimulação elétrica que a gente tem feito para ver qual é o efeito causal dessas regiões do cérebro na matemática. E o Rodrigo, a gente trabalha na ressonância magnética funcional para definir muito bem, precisa, essas regiões intrínsecas do cérebro humano, essas redes intrínsecas funcionais. E esses dois meus estudantes aqui, Clara e Serdar, que ajudaram bastante na organização desses dados, do banco de dados do laboratório, então super engajados no projeto. Bom, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado e estou aqui para responder dúvidas. Tchau.